Bom, então vamos falar sobre prisão simples. Nós dizíamos que a prisão simples, ela é a pena disciplinada na Lei de Contravenções Penais. Então, a Lei de Contravenções Penais, ela não traz a pena de reclusão e detenção, ela traz a pena de prisão simples. E o que seria a prisão simples? É o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto apenas para os casos de contravenção penal. Então, eu tenho local para cumprimento da pena de reclusão, eu tenho local para cumprimento da pena de detenção e tenho local para o cumprimento da pena de prisão simples, tá? Basicamente, a pessoa que pratica uma contravenção penal de vias de fato, de perturbação do sossego alheio, pode sofrer, por exemplo, uma pena de prisão simples. Então, regimes são impostos segundo as regras do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Então, nós vamos agora falar de regimes penitenciários, né? Que é o regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto, nessa que nós estamos chamando de aula de teoria geral da execução penal. Então, o que determina o regime inicial conforme o mérito do condenado, observando-se também a quantidade de pena imposta e a reincidência. Então, nós temos aí, primeira quantidade de pena que nós vamos ver para determinar o regime fechado, acima de 8 anos, entre 4 e 8 regime semiaberto e abaixo de 4 regime aberto. Se ele for reincidente, normalmente ele começará no regime fechado e também, se outros fatores o levarem, eu poderei ter o condenado em regime de detenção, que excepcionalmente poderá ir também para o regime fechado, embora, como eu já disse, é uma coisa excepcional. Regime fechado. Consiste no cumprimento da pena em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Estabelecimento de segurança máxima ou média, né, é um estabelecimento em que a pessoa está cumprindo a pena e é vigiado 24 horas. Ele fica privado de sua liberdade numa cela e eventualmente tem o direito a sair para participar de atividade, fazer o banho de sol. Então, quando eu falo aqui de regimes, eu tenho aqui o regime fechado, em que eu tenho pena maior igual a 8 anos, e o regime fechado é cumprido em penitenciária, né? Que é um estabelecimento de segurança máxima ou média. Aí eu vou para o regime semiaberto, previsto no artigo 33, parágrafo 1º, letra B do CP, que consiste no cumprimento da pena em regime em colônia agrícola ou industrial, estabelecimento similar. Então, o regime semiaberto, eu tenho colônia agrícola, né? Agrícola ou industrial, quando a pena dele é igual ou superior a 4, é superior a 4 ou igual ou inferior a 8 anos. Certo? E tenho também o regime aberto, que é o previsto no artigo 33, parágrafo 1º, letra C do CP, que consiste no cumprimento da pena em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Então, eu tenho o regime aberto quando eu vou para a casa do albergado, né? E a pena
ela tem que ser igual ou inferior a 4 anos. Tá dando para entender aqui a minha letra? Professor, se porventura uma sentença ali houver um erro, por exemplo, vamos supor que o condenado teria que ir com a colônia agrícola, ou vice-versa, e fosse postergado. Haveria o desvio. É o desvio. O desvio tanto pode ser a favor como contra o réu. Posso ter uma situação em que ele era para estar no regime fechado, está no regime semiaberto por erro. E aí eu tenho um desvio. Também pode se considerar um desvio. Mas nesse caso, como beneficia ele, no caso, não havia interesse da parte dele pedir para... Nele não, mas se o Ministério Público ou qualquer interessado verificar que ele está num desvio de regime, nós podemos pedir para que ele vá para o regime adequado, tá? Bom, vimos então os regimes, né? Aí temos também, gente, o regime especial, que é o previsto no artigo 37 do Código Penal, que consiste no cumprimento da pena por mulheres em estabelecimento próprio, adequado às suas necessidades, conforme distinção do estabelecimento. Nós vimos numa aula anterior, quando nós falávamos sobre princípios do direito penal, que a mulher cumpre pena em estabelecimento distinto do homem. Isso está previsto na Lei de Execução Penal e no Código Penal. A distinção do estabelecimento, neste caso, quanto ao sexo, está estabelecida também na Constituição Federal. É admissível que uma mulher cumpra a pena juntamente com o homem. Isso é Abaetetuba. Sim, eu tive um caso, infelizmente, em Abaetetuba, que até pior, além dela ser mulher, ela era adolescente, foi colocada juntamente com outros homens dentro de uma cela. Bom, eu tenho também aqui uma explicação geral sobre penas restritivas de direito. Então vamos lá. Posso apagar isso aqui, gente? Posso? Posso. Esse caso ali na Bíblia fala, tá? Sim, ela não só ela deve acionar o Estado por uma indenização por ter sido presa em estabelecimento contrário às exigências da lei e também pelo fato de ter sido abusada sexualmente dentro da cadeia. Era menor ainda. Oi? Era menor ainda, né? Ainda era menor, além de ser mulher, é menor de 18 anos. Então eu tenho penas, né? Eu tenho as penas privativas de liberdade, eu tenho as penas restritivas de direito e tenho a pena de multa, tá? Vamos começar falando das penas, já falamos das penas privativas de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples. Vamos só colocar aqui, já falamos aqui, reclusão, detenção e prisão simples. E agora eu quero conversar com vocês sobre as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito têm caráter substitutivo. Por que, professor Franklin, que ela tem caráter substitutivo? Porque, senhores, um juiz, primeiro, ele comina uma pena privativa de liberdade. E se essa pena privativa de liberdade não for pena não superior a 4 anos, se o acusado não for reincidente, se o crime for culposo, se ele tiver, o crime não for praticado com violência ou grave ameaça, e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal forem favoráveis, preenchidos esses requisitos aqui, eu vou substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Recapitulando aqui, pena não superior a 4 anos, o acusado não pode ser reincidente,
qualquer situação, se ele for punido por crime culposo, não pode ter praticado crime com violência ou grave ameaça, portanto, aqui, o crime de roubo, por exemplo, que é praticado com violência ou grave ameaça, não é objeto. E as circunstâncias do artigo 59 devem ser favoráveis, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade. Então, professor Franklin, quer dizer que ele, se tiver maus antecedentes, pode ser que o juiz indefira a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Sim, ele pode fazer indeferir esse pedido porque ele tem antecedentes criminais, ou porque ele é uma pessoa extremamente violenta, né? Pois não? No caso aqui, nesses quesitos aqui, para ele conseguir, no caso da mudança, né? A pena menor, 4 anos, não ser incidente, não praticar crime violento e ameaça. Qualquer que seja o crime, se o crime for culposo, né? Se o crime for culposo, ele pode substituir a pena por uma restritiva de direito, tá? O conceito das penas restritivas de direito. Mas nós vamos ver justamente agora as penas restritivas de direito, né? Então, ela tem caráter substitutivo, né? Sendo aplicada posteriormente a pena privativa de liberdade, ou seja, inicialmente o juiz condena uma pena privativa de liberdade. Aí analisa, bom, essa pena privativa de liberdade não é superior a 4 anos, o acusado não é reincidente, não praticou o crime com violência ou grave ameaça e as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis, então eu vou substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Qualquer que seja também o crime culposo, né? O crime culposo, ele não necessita, né, de nenhum outro requisito. Se for um crime culposo, eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, desde que a pena não seja superior a 4 anos. Bom, então vamos lá. Eu vou então mostrar para vocês ponto por ponto. Vamos começar com a classificação delas, né? Pena de prestação pecuniária. Primeira observação que eu faço é que os alunos confundem a prestação pecuniária com a multa. Não tem nada a ver, nós estamos falando de pena restritiva de direito. Daqui a pouco nós vamos falar da multa. Então eu vou puxar aqui o meu quadro e vou dizer que a primeira que nós vamos ver é a prestação pecuniária. A prestação pecuniária, conforme previsão legal, consiste no pagamento em dinheiro de valor fixado pelo juiz à vítima. Então é uma pessoa que praticou um crime de dano contra o seu bem jurídico, danificou o teu carro, danificou um móvel teu e que, com dolo, foi lá e quebrou o teu móvel, e o juiz então fixa uma pena de prestação pecuniária, que é o pagamento de uma indenização à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada. Eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que fez uma pichação num órgão público e que a condenação daquela pessoa é indenizar aquela parede, pintando aquela parede, por exemplo. Com a destinação social, o juiz, então aí é uma destinação social, um órgão público que foi danificado por uma pessoa. O juiz também pode, mediante a aceitação, substituir a prestação em dinheiro por prestação de natureza diversa, como, por exemplo, a entrega de cestas básicas. Então, eu posso ter, na prestação pecuniária, uma entrega de cestas básicas a uma instituição de caridade, né? É uma substituição. Lembrando que na Lei Maria da Penha é absolutamente proibida a aplicação dos institutos da Lei 9.099 e é absolutamente proibida, mesmo que o acusado seja condenado à prestação pecuniária, uma entrega de cesta básica para a mulher que foi vítima de violência doméstica. Tá bom? Na próxima aula,
vamos continuar falando sobre prestação pecuniária. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?